Chegamos no último trimestre e esse aqui é o diário de tudo que aconteceu. Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui que eu já vou gravar pra dar tempo de gravar antes de nascer, né? Porque tá chegando. Eu vou contar tudo o que aconteceu nesse terceiro trimestre, todas as dificuldades, as coisas, como é que foi, pra já deixar registrado, né? Pra compartilhar com vocês. Meu nome é Renata Duran e eu sou lá do canal Dona da Coisa Toda no Instagram. Aqui eu posto um pouquinho da minha vida, da maternidade, da minha vida de tentante, que esse bebezinho arco-íris demorou pra chegar, mas tá no tempo certinho de Deus. Todas as coisas têm um motivo, né? Então eu passei por poucas e boas até ele chegar aqui, então tudo da minha história, tudo. E eu tô aqui no quartinho dele, finalmente a realização desse sonho. Já teve tour no quartinho, então vai lá assistir também se você ainda não assistiu, tem toda a historinha, tudo. Então se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, não esquece de se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar com as amigas que também estão grávidas, também estão passando por isso. Eu não sei se quando vocês assistirem esse vídeo eu já vou ter até parido, né? Nesse momento eu estou com 35 semanas, falei, deixa eu gravar, porque é melhor já garantir, né? Porque eu não sei quanto tempo ainda vai durar, por causa do meu histórico, das complicações, da tromofilia, da diabetes. O médico vai estar analisando semana a semana, mas ele diz que talvez não passe de 38, então eu já estou aqui gravando, me preparando para esse parto iminente, né? E vou contar para vocês como é que foi esse período. O terceiro trimestre, ele compreende o período de 27 semanas até 40 semanas, né? O finalzinho. E eu tô agora 35, quase virando 36, e vou contar como é que foi. O grande foco desse primeiro trimestre no começo foi a questão da diabetes, né? Eu terminei outro vídeo falando que eu tinha feito a curva, o exame da curva, né? E tinha apontado minha diabetes. Então eu comecei a cuidar, né? Fui numa nutricionista, ela me deu toda uma dieta e eu comecei a seguir, né? Tipo, de alimentos integrais, alimentos sem açúcar, menos frutose. Fui me adaptando. Eu deveria fazer exercícios também, mas eu não conseguia, porque eu tava sentindo muita dor, muito cansaço, tudo, né? Então eu investi pesado na dieta, né? E fui fazendo e foi melhorando, né? Na época que eu descobri a diabetes, né? Foi na terceira fase do exame. A curva glicêmica, ela tem 3 partes: jejum, 1 hora e 2 horas depois. O meu deu alterado nas 2 horas depois. Comecei a fazer essa dieta, tudo fui me controlando e foi melhorando, né? Depois do resultado da curva glicêmica, né, alterada nessas 2 horas, eu fiz ultrassom. O bebê tava com um percentil 95, ele tava sempre crescendo, mas nunca passava do limite. Tava com a barriguinha mais larga, todos os marcadores de que realmente era diabetes gestacional. E também o líquido amniótico aumentado, tudo. Então eu peguei pesado na dieta, fui conseguindo reverter o percentil, ele foi abaixando. Só que meu jejum, a minha medida de jejum, continuava estourando, né? Eu tinha uma ou outra durante o dia que passava, né? Porque eu fiquei medindo a glicose. No começo foram 8 vezes por dia, agora tá em 6, então aquele que fura o dedo e mede e tal, eu faço em torno de 6 vezes hoje por dia. E aí o jejum não tava segurando, né? Então eu comecei a tomar insulina. Essa é a insulina que eu tô tomando, Levemir. Eu comecei com 8, depois eu fui pra 12 e agora eu tô com 14 da dose dela, né? Uma canetinha que você coloca. E aí sim, regulou bem a minha glicose até demais, né? Às vezes chega a 60, tudo, sabe, no jejum, né? Que era mais alta. Mas estamos indo bem, né? Eu tenho poucos escapes, que é quando passa do limite. Normalmente é porque eu fiz alguma coisinha errada com a alimentação, né? Ou fiquei muito tempo sem comer, ou comi algum carboidrato a mais, alguma coisa assim, né? Porque tem todos os truques de você comer as coisas e depois colocar os alimentos peneirinha pra ajudar a digerir, né? Porque não é só sobre açúcar. A gente sempre pensa que é só sobre açúcar, não vai mais poder comer doce, né? E não é só isso, tem muitos outros alimentos que tem, né? A glicose, ou viram glicose, né? Principalmente os carboidratos. Eu percebo que batata é uma coisa que sobe muito em mim. Então, às vezes, né, se eu coloco uma batata no prato, eu tenho que equilibrar as outras refeições, sabe? Vou mexendo os pratinhos. Mas estou investindo em algumas receitas fit, algumas coisas mais diet, assim, então tá dando, né? A gente faz tudo pelo bebê. Eu já lutava muito por ele antes, imagina agora, né? Então continuo
indo assim, cuidando. Continuo fazendo as injeções de Clexane, né, que é o da trombofilia. Então, todos os dias tem da trombofilia, o furo da insulina e os 6 a 8 furos por dia da medição da glicose, mas tá tudo bem. Importante que o bebê esteja bem. O percentil dele já chegou em 88, já melhorou. O líquido tá oscilando, o líquido amniótico. Às vezes vai um pouquinho no limite, às vezes não. Mas tá indo. Sempre foi dito que o bebê era grande, não sei se isso daí depois que ele nascer vai ser só efeito de sombra do ultrassom, mas agora, por exemplo, o último ultrassom que eu fiz foi com 34 semanas, né? Eu vou fazer um outro essa semana, mas eu já vou ter encerrado esse vídeo, provavelmente, então essa vai ser o último valor que eu tenho de referência, né? Eu tava com 34 e 4 dias e ele tava com 2,9 kg e 45 centímetros, né? Então ele tava com percentil 88, mas grandinho assim, né? Eu e meu marido somos altos, somos grandes. Ele nasceu com 4,2 kg, meu marido. Então a gente tinha já uma preocupação, né, de que tinha que monitorar o tamanho. Então eu não sei o quanto que ele vai crescer, mas agora eu tô indo, a partir dessa semana eu tô fazendo ultrassom e consultas semanais, então o médico vai monitorar de semana a semana. Ele não quer que ele cresça muito, né, porque quanto mais estiver crescendo, mais é indício também de que tá dando alguma coisa errada com a diabetes, né, mas eu tô controlando e vamos com fé que vai dar tudo certo, que já tá dando, que já é uma bênção, né. O terceiro trimestre, fora essa questão da diabetes, foi um pouco mais tranquilo, assim, eu continuei, claro, tendo queimação, tendo dores e ficando bem cansada, mas depois que o bebê encaixou, ele já tá cefálico, né, eu parei de ter tanta falta de ar, tanta dificuldade depois de comer, tantos arrotinhos e afins como eu tava tendo, mas ainda tenho bastante queimação, principalmente quando eu deito. A barriga tá bem grande, agora ele descobriu que eu tenho costela, né, e ele gosta bastante de chutar minha costela, então eu tenho sentido bem dolorido. Tem até umas partes aqui que eu acho que o músculo aqui mesmo da barriga deve ter dado algum mau jeito, porque eu encosto a mão, tá bem dolorida. Mas fora isso, assim, tipo, tô bem. É bastante cansaço, eu terminei de fazer as coisas do quarto do bebê, lavar as roupinhas, mala de maternidade e tudo, praticamente entre 33 e 35 semanas, né, tipo, essa semana eu encerrei, e foi ruim, né, lavar, passar tudo. Eu recomendo que pras mãezinhas e pra mim em outra gestação, se existir, terminar tudo antes de 32 semanas, porque pelo menos pra mim, pro meu corpo, que já tenho 35 anos, que já sou, né, mais assim, eu cansei muito, então eu prefiro que da próxima vez eu deixo como conselho, se valer alguma coisa, terminar tudo até as 32 no máximo, porque depois fica bem cansativo, a barriga fica bem pesada. Eu tô levantando 588 vezes à noite pra fazer xixi, qualquer movimento assim da barriga é bem assim, desconfortável, ela tá bem pesada, né. Eu até agora engordei 6 quilos só no começo da gravidez, até agora, até essas 35 semanas. Cheguei até a perder, teve semanas que eu tive umas perdazinhas assim de peso, mas estando tudo certo com meus exames, estando tudo certo com o bebê, ele continuando crescendo, é o que importa, né? Então foram só 6 quilos. Eu não imaginava que ia ser assim, porque eu achava que ia dar um super descompasso hormonal, né, tudo, e que eu ia engordar bastante. Mas claro, né, comer direito e, né, por causa das dietas que eu acabei tendo que fazer, e também a anemia e todas as coisas que eu tive acabaram colaborando com que eu não ganhasse tanto peso, provavelmente, né. Nenê tá aqui se alimentando, o Eric tá comendo e eu tô indo, né. Do peso da barriga, das dores, né. Eu cheguei a fazer fisioterapia, né, também tava tendo escapes, ainda tenho alguns escapes de urina, então eu cheguei a fazer um pouco de fisioterapia pélvica, com exercícios na bola, tudo, fui numa fisioterapeuta, mas foi bem difícil pra mim mesmo, o meu cansaço e as minhas dores não estavam me motivando. Cheguei a tentar fazer, né, academia, que nem eu falei, né, de que era importante fazer exercício também, então cheguei a fazer algumas caminhadas lá na academia do prédio, mas não tenho mais fôlego, gente, então não sou exemplo pra isso, né. Mas aí também fiz algumas sessõezinhas da fisiopélvica, tudo, mas depois eu acabei parando. Eu acho que eu deveria ter começado mais cedo, então também é outro conselho para uma próxima gestação, ou para quem tá me assistindo, começar a fisioterapia pélvica
bem cedo, independente da via de parto que você vai fazer, que você vai escolher, tudo é pro corpo mesmo, né? Começar a fazer exercício. Eu, como tive muito no começo da gravidez, eu tive repouso, tudo por causa do histórico e tal. Foi um pouco mais complicado, né? Eu acabei, tipo, ficando bastante tempo parado e o corpo depois ele demanda mais pra voltar a se acostumar a fazer as coisas, né? Mas tá indo, tá tudo bem. Eu tive uma ocorrência de sangramento na semana passada, que eu tive que ir pro pronto-socorro, só que no mesmo dia eu tinha feito ultrassom, então eu sabia que tava tudo bem. Suspeitei que podia ser ou da minha urina ou da pedra no rim, que eu descobri no meio da gravidez também, com sangramento, tá nos diários anteriores. E a pedra ainda tá lá, então provavelmente ela deve ter se mexido e deu esse sangramento, não aumentou nem nada, graças a Deus, mas tá lá. E aí foi um sangramento assim mais clarinho, um rosinha mais diluído, então provavelmente era prova de que tava vindo da urina. Mas fui, né, por ver das duas no hospital, fiz cardiotoco, fiz o exame. O bebê se chuta bastante, assim, sabe? Graças a Deus, mesmo falando que no final da gravidez diminui o espaço, ele mexe menos, pra mim não, ele continua mexendo bastante, principalmente à noite. A diferença é que agora, tipo, qualquer chute tem muito mais impacto que antes, assim, né? Faz uns movimentos que até sai pra fora da barriga, assim, sabe? Eu sempre mostro no Instagram quando eu consigo, mas é bem difícil gravar, porque ele para, é tímido, você começa a filmar, ele para. Outra ida que eu tive que ir pro pronto-socorro foi mais ou menos com 33 semanas, de 32 para 33, eu comecei a sentir meu ouvido doendo. Então eu fui pro pronto-socorro, mas pronto-socorro de otorrino. Meu ouvido doendo muito. A médica examinou, não tinha nada. Começou um zumbido no meu ouvido, assim, bem só desse lado aqui, bem ruim, bem desconfortável, uma dor que irradiava daqui pra cá, tudo. E aí eu até fiz exame de audição, porque tem alguns indícios de que grávida pode sofrer com o zumbido e ter uma queda de audição durante a gravidez, então eu fui fazer, deu tudo certo, graças a Deus, só deu que meu ouvido era muito sensível mesmo, isso eu já sabia. E aí acabou se descobrindo que a minha dor de ouvido era por conta da minha mandíbula. Eu tenho problema de ATM, né, que a mandíbula tá mais deslocada pra frente ou pra trás, tal. Eu deveria já ter operado isso, sempre soube desde pequena, nunca operei. Mas uma hora vai, né? E como tudo fica mais fraco na gravidez, como o seu corpo fica muito sobrecarregado, a minha ATM sobrecarregou e aí deu esse sintoma de dor, tanto na mandíbula quanto no ouvido, quanto o zumbido, né? Os remédios são bem limitados, né? E os tratamentos também são bem limitados. Então eu fui no bucomaxilar, tudo. E comecei a tomar só os remédios básicos de dor, né? Que paracetamol, esses aí que a gente pode tomar. E comecei a fazer fisioterapeuta do rosto, né, da mandíbula, orofacial aí. E foi melhorando a dor do ouvido, o ouvido já quase não dói. A mandíbula eu sinto de vez em quando à noite, ainda esses dois lados aqui. E o zumbido vai e volta, ainda não sarou totalmente, mas eu ainda estou fazendo a fisio, né. Tá regulando, né, mas foi uma das coisas que foi bem complicada também nesse período, foi essa dor de ouvido, esse zumbido, é bem irritante um zumbido no ouvido, né? Mas vamos lá, eu continuo, né? O importante é que tá indo tudo bem, entre trancos e barrancos tá indo, né? E como tá indo, né? Tipo, eu acho que o tempo tá voando, parece que assim, eu tinha um super tempo e de repente não tenho mais, né? Não sei em que momento que ele vai nascer, mas, né, devido a todas as coisas, o médico foi adiantando mais a probabilidade do parto. Claro, ele disse que pode continuar medindo e verificando semana a semana e indo tudo certo e ficar até o final, né? Mas pela experiência dele, pelo meu caso e como se costuma prosseguir com tromofilia, com diabetes gestacional, ele já disse que provavelmente teria que induzir o parto antes, né? Ver o que seria feito até no máximo 37, 38 semanas. Então, de repente, eu que tinha até 40, 41, sei lá, né, quantas semanas que poderia ser, de repente ficou muito pouco tempo. E aí, parece que o tempo voou, eu me desesperei, tô aqui correndo pra conseguir terminar tudo, né, comprar todas as coisas, tô bem perdida, assistir cursos, ai meu Deus, sabe? E aí, nesse último minuto do segundo tempo ainda, com 35 semanas e 2 dias, o meu tampão saiu. Uma gosminha gelatinosa, amarelada, sem sangue, sem nada, não tive contração, nem de treinamento eu percebi que eu tive ainda, então, a não ser que eu tenha sentido, mas acho que não tive. Então, nesse momento eu já estou sem o tampão, né, diz que o tampão pode sair
seguramente até mais ou menos umas 3 semanas antes do parto, sem indicar que é trabalho de parto emergencial, né? Não tendo contração e não tendo perda de líquido. Então eu tô monitorando o que tá acontecendo aqui, tô meio perdida, mais assustada de novo, que tipo, será que é mais um indício de que tá vindo cedo, né? Que vai vir ainda esse mês, provavelmente, né? Então, tô aqui. Não sei se, né? Não sei se quando vocês assistirem, quando eu liberar esse vídeo, ele já vai ter até nascido, ou se vai nascer. Mas tá aí o resumo do que eu passei nesse período, né? Eu acho que depois não vai dar muito tempo de gravar mesmo, então próximas coisas é só relato do parto, relato de tudo, se vocês quiserem. Me comentem, né? Como o que vocês acham, o que vocês querem que eu faça, que eu vou compartilhando tudo. Muito obrigada por todo o carinho que vocês tiveram comigo até aqui, né? Por todas as informações que a gente compartilhou. Vou continuar mostrando o nascimento, as novas informações que eu vou tendo. E é isso. Muito obrigada por tudo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!